Fazer a oração hoje, para a gente começar o devocional. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, glorificado seja o teu nome, Pai. Nós acordamos hoje, Senhor, mais uma vez com fome de Ti, Senhor, fome da Tua palavra. Eu peço, Senhor, que nesse devocional, como em todos os outros, o Senhor use o Seu Espírito Santo para nos dar o discernimento da palavra, Pai, para nos entregar aquilo que o Senhor quer falar para nós, no nosso coração, seja para todos ou para individualmente no coração de cada um, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor conduza esse devocional, Senhor. Que o Senhor, com o seu Espírito Santo, nos dê sabedoria no que falar, Senhor, para que a gente consiga interpretar o que as suas palavras querem dizer para a gente. Eu agradeço pela vida de cada um aqui, Senhor, pela vida do James, do DJ, do Fábio, da Marineide, da Bia. Quero que o Senhor, nesse dia, traga um dia de bênção, um dia de renovo na mente, um dia de renovo no coração, Senhor. E que as suas palavras fiquem no coração, Senhor, dessas pessoas. É isso que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, glória a Deus. Esse capítulo 6, ele é dividido em 20 versículos. Isso. Vamos dividir aqui, então, de 5 em 5. Lucas, do 1 ao 5, pode ser? Hoje. Dona Marineide, do 6 ao 10. Fabião, do 11 ao 15. E eu concluo. Amém? Amém. Amém. Então eu vou começar o capítulo 6, 1 Coríntios. Aqui Paulo está na igreja de Coríntios, né, dando um sermão. E começa assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de nós crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês, porque não prefere sofrer a injustiça, desculpa, porque não prefere ficar com o prejuízo, mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no
Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem: os dois se tornaram um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra forte, né? Sim. Esse capítulo 6, Paulo vem, como toda a carta, né, exortando a igreja de Coríntio. Coríntios era uma igreja foi uma igreja fundada por Paulo e uma cidade portuária que tinha forte influência de várias religiões, vários povos. Inclusive, havia ali na cidade de Coríntios, sobre a cidade de Coríntios, uma fama muito grande, porque eles tinham a questão da sexualidade, da prostituição, da imoralidade sexual muito aflorada, muito forte ali, né? Inclusive, eu descobri esses dias, através desse estudo, que a maior parte da prostituição na época estava ligada a cultos e a cerimônias religiosas. Eles, ali, não só em Coríntios, mas em muitas cidades, eles praticavam cultos onde os homens se deitavam com as prostitutas que viviam dentro do templo, e eles cultuavam esse tipo de atitude para que houvesse fertilidade na terra. Eles cultuavam outros deuses, e a cidade de Coríntios, especificamente, era a cidade que idolatrava ali Afrodite, que na mitologia seria a deusa do amor. Então, isso fazia parte dos rituais, não só esse, mas tinha outros rituais que aconteciam ali, né? Como sacrifícios e ofertas de sangue e de alimento, e muitos cristãos estavam participando desse tipo de ritual e de celebrações pagãs, e a igreja que foi fundada por Paulo não se posicionava com relação a isso, né? Coríntios relativizava o pecado e era permissivo com relação a essas práticas da Moralidade. população na época, né? E Paulo vem exortando eles e trazendo uma explicação, né,
sobre o porquê que a igreja deveria se posicionar de uma maneira diferente. Então, ele vem trazer o entendimento de que, primeiro, ele fala do comportamento, né? Que o comportamento do cristão deve ser um comportamento íntegro, um comportamento livre de injustiça, um comportamento justo, um comportamento com o caráter de Jesus Cristo. Então, no começo ali do capítulo, ele cita uma questão entre dois irmãos. A Bíblia não é clara com relação a isso, mas aparentemente é algo talvez aí de uma herança ou uma questão financeira, onde um dos irmãos se Ah, sentiu injustiçado. para mim para mim foi claro que é, ele estava falando, quando ele fala irmão, ele não está se referindo a irmão de filhos da mesma mãe, irmãos em Cristo, né? E aí o que está acontecendo é que um dos casos que escandalizou foi porque o filho casou-se com a esposa do pai. E esse é Esse o é um caso outro caso que ele cita, né? não é o São mesmo? dois casos. Ah, Não, tá. não. Eu achei que estava fazendo referência à mesma escandalização. Isso nós comentamos inclusive no capítulo de ontem, tá? Onde tanto o pai quanto o filho se relacionavam com a mesma mulher. E a igreja foi omissa com relação a este caso, e Paulo exorta isso desde o capítulo 5, inclusive. Aqui também tem um caso que é citado com relação a algum tipo de disputa, onde eles procuram tribunais mundanos para julgar a causa entre os irmãos. E aí Paulo vem exortar trazendo o seguinte: escuta, vocês são cristãos, trazendo aqui para nossa linguagem, né? Vocês são cristãos. Se vocês estão brigando, divergindo, levem a causa para a igreja, porque vocês brigando por algo, levando isso para fora da igreja, para o mundo, vocês estão dando mau exemplo da igreja. Porque é inadmissível para um cristão ter um comportamento que não seja reto, que não seja justo. E se um de vocês está brigando por algo, um de vocês está sendo injusto. Para quem tem filhos, sabe, né? Eu tenho duas. E às vezes eu pego elas discutindo. E eu, não raro, pergunto para elas assim: se vocês estão brigando, vocês duas, porque uma de vocês está tentando levar vantagem em cima da outra, ou não está sendo justa, ou está sendo egoísta, alguma coisa está errada. Porque se as duas estivessem sendo justas, corretas e honestas, vocês já teriam entrado num acordo. E no meu entendimento, é mais ou menos isso que Paulo vem trazer nesse pedaço aqui. Porque é uma desmoralização, uma causa entre irmãos em Cristo chegarem aos tribunais pagãos, né? Como é que não se resolve isso? Olha só, aquele é um irmão e está querendo passar a perna no... Ele se diz cristão e está querendo levar vantagem sobre o outro, ou passar a perna sobre o outro, ou está sendo ganancioso. Não importa qual seja a causa, que aqui não é claro, mas o que ele quer dizer é que quando há justiça e quando há o mandamento de Deus sendo seguido, não há discussão. E é por isso que Paulo também vem dizer, lá no capítulo 3, se não me engano, quando nós estudamos, que eles ainda eram bebês na fé, que eles ainda tinham inveja, ainda tinham orgulho, ainda brigavam entre si, porque eles não eram espirituais, eles eram ainda carnais. E por eles serem carnais, eles ainda eram justos e não conseguiriam absorver o conhecimento que vem dos céus, que é uma sabedoria muito acima da sabedoria humana. Então, Paulo vem
vem trazendo essa exemplificação do comportamento, do caráter. Ele vem falar do caráter da igreja, do caráter de Cristo, né? E de como a igreja deveria se comportar com relação à atitude dos fiéis, que a igreja não pode ser permissiva e nem se enganar. Pelo que eu entendi aqui, né, existe inclusive hoje uma teoria de que Deus é amor, que Cristo já pagou pelos nossos pecados, então nós podemos fazer o que quisermos, que está tudo bem, que seremos salvos pela graça. Sim, nós seremos salvos pela graça, mas isso não quer dizer que se não abandonarmos o pecado, que iremos para o reino dos céus, né? Então aqui, inclusive, quando Paulo cita, né, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo faz essa citação justamente porque eles tinham esse tipo de entendimento. Ué, mas se Cristo já veio, pagou pelos meus pecados, tudo me é lícito, tudo posso, porque a minha salvação não depende mais das minhas ações, porque os meus pecados já foram perdoados pelo sangue de Cristo, né? E Paulo vem dizer, olha, não é bem assim. Cristo pagou sim pelos nossos pecados, mas nós precisamos nos arrepender e honrar a Deus e a Cristo através do nosso comportamento, através da nossa atitude, através da nossa alma, do nosso corpo, porque corpo e alma são um só. Quando Deus nos fez, inclusive com o privilégio de ter um corpo, diferente dos anjos, por exemplo. Os anjos, diferente de nós, não têm corpo. Nós temos um corpo, o qual hoje ele é templo do nosso Senhor. Então nós devemos ter respeito, honrar a Deus através do nosso corpo, né? E aí Paulo vem fazer essa citação, inclusive ele chama muito a atenção com relação à imoralidade sexual, porque era algo muito proeminente naquela época, e principalmente na região de Coríntios. Eu estava ouvindo um pastor falar, inclusive, eles tinham na época uma maneira de dizer que era, se eu não estiver enganado, alguma coisa como corinti, corin, corintianizar as coisas ou as pessoas. O que significa isso? Era perverter alguém a uma questão imoral. Você imagina que os homens acreditavam, né? O povo acreditava que eles estavam fazendo algo positivo, se relacionando com prostitutas dentro de um templo e adorando a Deus dessa maneira, né? É uma loucura, é uma loucura. E mesmo após Cristo, alguns dos cristãos participavam deste tipo de celebração e culto, e a igreja era permissiva. Então, Paulo vem chamando a atenção e vem explicando, né, que o nosso corpo não é mais nosso. Quando Jesus morreu por nós, ele pagou um preço pela nossa salvação, um preço de sangue, um preço de vida, o próprio Filho de Deus morrendo por nós. Então, aquele que acredita e aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele deixa de ser dono da sua vida, da sua alma, do seu corpo. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. E a nossa vida, ela tem um corpo, uma alma e um espírito. E nós
a partir desse momento, somos purificados, porque o pecado não pesa mais sobre nós. E a nossa obrigação após isso é nos mantermos limpos. Tanto que ele fala que fuja do pecado. Fuja, fuja do pecado. Nós precisamos nos manter limpos, porque o nosso corpo não é mais nosso, a nossa alma não é mais nossa. Então, o que que eu vou fazer com aquilo que agora é de Cristo? A Bíblia fala lá no começo, em Gênesis, que quando Deus criou a Eva, a partir de Adão, quando eles se relacionam, os dois corpos passam a ser um só. Os dois passam a ser um só. E quando um homem se deita com uma mulher, os dois passam a ser um. Então, quando um homem se deita com uma mulher e vice-versa, ele se torna um. E ele está fazendo isso com quem? É com seu esposo? É com alguém que ama e que eles se amam, que é de Deus? Ou é com imoralidade? Paulo diz que quando o homem se deita com uma mulher, ele leva Cristo junto, porque o nosso corpo não é mais nosso. Nosso corpo é parte de Cristo. O nosso corpo é templo. Então, podemos nós levar o nosso corpo a tais atos? Podemos nós levar o corpo de Cristo a tais atos? Obviamente que não, meus irmãos. E é isso que Paulo vem exortar a igreja de Coríntios, né? Então, é, o nosso, o nosso corpo, então eu coloquei aqui, né, que Deus nos fez mais completo que os anjos, pois nos deu um corpo. Nosso corpo é santuário de Deus, templo. Se lembram no Antigo Testamento, Deus, como é que o homem se conectava com Deus? Através do santuário. Esse santuário era no tabernáculo. E era apenas um sacerdote, uma vez por ano, que tinha o direito de entrar naquele lugar santo e ter uma conexão com Deus. Jesus Cristo, quando veio à Terra, mudou tudo isso. A igreja, o santuário de Deus, o templo de Deus passou a ser o nosso corpo. Então, nós precisamos ser santos porque Deus é santo, para que Deus habite em nós. Nós precisamos nos santificar e estar livres do pecado. Então, no final, Paulo vem dizer para a gente glorificar a Deus com o nosso corpo. E quando ele fala para glorificarmos a Deus com o nosso corpo, não é o ato de louvarmos e dançarmos, né? Ou a maneira como cada um se expressa a Deus. Não, não é só isso. Glorificar a Deus com o nosso corpo é justamente abrir mão das nossas vontades para que estejamos puros e que Deus seja glorificado através do nosso corpo, das nossas escolhas, da abstenção da nossa vontade, para que Ele seja glorificado e louvado, né? Então, amar, honrar e cuidar do nosso corpo, amar a nós mesmos. Isso, em suma, eu acho que é o que boa parte, né, do que Paulo vem citar nesse capítulo 6 e trazer como exemplo o que vem acontecendo nos dias de hoje, inclusive, né? Essa relativização do pecado, a permissividade e, e que nós precisamos estar atentos e fiéis, né, à palavra e tratarmos buscarmos a santidade para sermos verdadeiros templos de Deus. Amém?
Eu vou Amém. abrir para todo mundo contribuir um pouquinho aí. Hum, Isso. Bom, perfeito, DJ. Você falou aí, você buscou e trouxe pra gente. É isso aí que o capítulo 6 quer dizer, quer nos contar, né? Ele traz aí algumas exortações a respeito do comportamento dos irmãos dentro da igreja, em comunhão, e ele deixa muito claro também quais são os tipos de pecados, atitudes, né, que não herdarão o reino dos céus, né, que não entrarão nos céus. E, e aí tem uma parte falando só sobre o perigo da imoralidade, que ele deixa claro que é um pior dos pecados, porque você não está pecando somente contra o espírito, mas também contra o corpo, né? O corpo que não é nosso, né? Que foi pago com alto preço. Esse preço alto foi a morte de Cristo na cruz. E por conta disso, nós devemos glorificar, né? Nós devemos reconhecer que o nosso corpo foi, na verdade, um presente sagrado, né? Que nos foi dado. E por conta disso, devemos ter cautela com o que fazemos com o nosso corpo, para que nós sejamos glorificados não somente no espírito, mas também com o corpo. E ontem eu estava fazendo essa leitura e me veio muito forte essa parte do capítulo, do versículo 7, né, que fala sobre o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. E isso me veio muito forte na cabeça porque, não só porque o que andou acontecendo com o devocional, do antigo devocional, mas também por várias questões pessoais minhas, né, de como eu vejo as coisas. E o litígio, né, ele tem vários sinônimos, né, e, e alguns deles são desavença, é, contenda, briga, bate-boca, e Paulo enfatiza bastante aqui, né, que se nós aqui que estamos em comunhão não entendemos que nós somos irmãos, irmãos em Cristo, e até entre nós há litígio, né? Então isso é uma completa derrota entre nós. Isso veio muito, muito forte, porque ele deixa aqui claro também o porquê não preferem sofrer injustiça, né? Por que não preferem sofrer prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. O que está querendo dizer com isso, né? Em vez de nós entendermos que nós somos irmãos e que entre nós não haver litígio, nós deixamos o orgulho entrar, né? Nós deixamos a vaidade entrar. E em vez de sermos pessoas pacíficas e buscar a sabedoria de Cristo para poder lidar com os nossos problemas, e com isso, né, sofrer o prejuízo de quê? De às vezes entender que nós não estamos corretos no que estamos dizendo, com as nossas atitudes, nós não estamos sendo justos, né? Em vez disso, não, a gente prefere levar em frente qualquer desavença, qualquer briga, qualquer confusão. E em vez de nós que estamos errados sofrermos o prejuízo, nós prejudicamos outras pessoas, né? Nós levamos prejuízo para outras pessoas. E isso me deu muito forte ontem eu estava lendo e é uma coisa que nós devemos ter muito cuidado, né? Porque no começo do capítulo, Paulo já está exortando o fato de todas as, fugiu agora a palavra, mas a vergonha que estava tendo, né, entre os cristãos, porque nós, né, Cristo, quando veio, isso está muito recente, ele veio para que fosse pregado o evangelho de amor e compaixão e fraternidade.
né? E era tudo isso que não estava tendo, na verdade, né? Não estava tendo amor entre os irmãos, não estava tendo fraternidade, né? Não estava tendo comunhão. E Paulo deixa isso muito claro aqui. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês, né, sobre essa primeira parte. E, e também deixar claro que essa exortação de Paulo, quando ele fala que nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus, ele está falando das pessoas que estavam vivendo a vida, né, mundana, antes de serem remidas. Isso não quer dizer que você já foi isso um dia, que a graça de Deus não pode alcançar. Mas a gente sabe disso, né? Não tem nada a ver com isso. Mas sim aqueles que, mesmo depois de serem lavados pelo Espírito Santo, continuam nessas práticas, né? Porque as pessoas, em outros versículos, capítulos, acho que até no anterior, ele fala que o mundo haverá de ser julgado, né? E a gente haverá de ser julgado por Deus. Então ele está dizendo que essas práticas não herdarão o reino dos céus. Se você, mesmo depois de conhecer a Cristo, mesmo depois de ser lavado pelo Espírito Santo, você continuar nelas. Claro que se você for do mundo e que você ainda não conhece a Cristo, você ainda pode ser remido, você ainda vai ter os seus pecados perdoados, né? Então aqui é mais uma chamada pro arrependimento, né? Deixa claro isso aqui nesse capítulo. E assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo nosso Deus, né? É mais uma chamada para o arrependimento de todas essas coisas, para que nós sejamos lavados. Bom, vou deixar, se alguém quiser falar mais um pouco sobre essa parte, eu queria falar um pouco depois sobre a imoralidade, mas eu queria fugir do assunto. É, licença. Louvado seja Deus. Que capítulo mágico, magnífico esse capítulo, porque Deus ele tem um amor tão grande por nós que ele deixa tudo escrito para poder não errarmos o caminho, fugir da imoralidade. É muito forte essa palavra, devemos fugir da imoralidade. O que é imoralidade? Está tudo escrito aqui, né? Mas a gente tem que, às vezes, a gente tem que nos prejudicar para poder não sermos injustos. E sabemos, está escrito, como Lucas aí refletiu muito bem, né? Que a gente não se deve se enganar, né? Porque os imorais, nem os idólatras, todas essas pessoas não vão poder estar presentes no dia final, né? E todas as coisas que me chamam a atenção forte, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Louvado seja Deus, porque a gente sabe o que nos convém, o que nos convém, a gente sabe o que vai nos edificar e o que não vai, e vai escandalizar alguém que vai ver, não é verdade? Aí a pessoa, você quer ver a palavra tão fácil que todos, a maioria, eu não digo todos, na maioria, estão usando é o nada a ver. Esse nada a ver é que está acabando com a vida do cristão. Ah, eu vou porque não tem nada a ver. Ah, eu vou beber um vinhozinho porque não tem nada a ver. Você pode até beber um vinhozinho, mas não para escandalizar alguém. Se você tem alguém que vai achar que é errado você tomar um vinhozinho, é melhor você não tomar do que escandalizar seu irmão, porque aí seremos culpados do escândalo do irmão.
E não é também é isso que eu quero dizer sobre essa questão, não. É todas as coisas me são lícitas. Olha, não é lícito você mentir, não é lícito você roubar, não é lícito você trapacear, não é lícito você passar a perna no seu irmão, não é lícito, abstenha de tudo isso, não é lícito você estar brigando com a sua companheira, não é lícito, isso causa escândalo. O irmão, o Jones, ele estava falando que as meninas estavam ali em conflito as duas. Então, Jones, com a sabedoria divina de Deus, ele foi lá explicar para ela. Tá certo isso, minha filha? Vocês têm que andar em comum acordo, vocês têm que estar em comum acordo para vocês poderem saber discernir o que convém a vocês, porque a injustiça não é de Deus, né? A imoralidade não é de Deus. E se ficarmos com prejuízo, é melhor ficarmos com prejuízo de querer ter daquele jeito e até se afastar da promessa de Deus e até ficar de fora, né? Porque se você for lá do capítulo 7 até o 11, vai lhe dizer, Deus não tá aqui. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. E o pai não quer que o filho se perca. O pai quer que o filho ande direito. Johnny chegou e falou para as meninas, e as meninas, creio que as meninas sentaram e foram se abraçar, e foram se perdoar, e é assim que faz. A gente tem que fazer, né? Saber onde erramos, para que a gente não venha errar de novo, fugir da aparência do mal, deixarmos Deus agir em nossa vida, darmos abertura para o Espírito Santo, para que venhamos passar pela porta estreita. Essa é a realidade. Eu tô amando, sabe? Eu estou amando estar na presença de Deus, eu estou amando conhecer mais e mais as coisas de Deus. Não estou aqui em posição de ensinar, estou em posição de aprender, e com vocês eu estou aprendendo muito, e a gente tem que ter vigilância todo o tempo, né? Para não machucar os nossos irmãos e para saber que se a gente vai machucar o nosso irmão, vamos pelo menos ficar de cá e ser justo para não machucar o nosso irmão e querer atrapalhar o caminho do irmão. Bom dia! Glória. Amém. Isso aí, Marinês. Ninguém aqui tem posição de ensinar, não, viu? Todo mundo aqui aprendendo junto. Você aqui está sendo. Sua palavra foi bênção, viu? Muito Glória a bom. Deus. Somos todos bebês. Amém. Isso aí. E aí, Fabão? Você está falando alguma coisa, está no mudo, viu, pai? Não Tá, tá tá, conseguindo. tá mudo. Precisa tirar do mudo aí. 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 Agora vai. E agora? Saiu? Saiu. Tá me ouvindo? Sim. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando ele fala que a, a igreja é uma pérola preciosa, de grande valor, ele usa essa expressão porque ele tinha em mente, antes mesmo que ela fosse formada, ele por amor renunciou todos os seus direitos para obtê-la. Essa igreja é tão bela, aos seus olhos, abrange todos os redimidos da época, a igreja pelos quais ele deu sua vida, pelo Espírito Santo. Eles estão intimamente ligados a si mesmos. Nós estamos ligados um ao outro pelo Espírito Santo. Atualmente, o Senhor está edificando nossa igreja, Ele cuida dela e sustenta, acompanha e prepara para um dia Ele apresentar a si mesmo, sem mácula, sem ruga. O Senhor conhece as falhas dos seus, Ele conhece nossas falhas.
Ele exigirá conta disso, é claro, mas em sua quando introduzirá a sua igreja no céu. Se olharmos para os cristãos, só poderemos lamentar por tamanha divisão, né? Consciência, fraqueza, nessa perspectiva. Falar sobre perfeição e glória na igreja parece utopia. Porém, o Senhor está agindo em meio aos salvos, produzindo em cada um o anseio por uma vida santa. Portanto, ao olharmos para os membros do corpo de Cristo que formam a igreja, devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, enxergar além da fraqueza, das falhas, e discernir nela características morais do próprio Cristo. A gente precisa se convencer que o mundo não é um parque de diversão, de discernir. Não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado, onde todo dia nós estamos aprendendo. Temos lutas, temos dificuldades, temos aflições, mas devemos ter sempre bom ânimo para superar todas as dificuldades. Saiba que em qualquer lugar, onde quer que você esteja, Deus está dentro de você. Está no seu interior, através do Espírito Santo, contemplando. Eu quero dizer para vocês, nessa manhã, cada um de vocês que está aqui nesse devocional, e para mim também, fico muito feliz de poder estar participando junto com vocês. Saiba você não está sozinho, nunca esteve, nem terá, nem está. Ao seu lado está o Espírito Santo de Deus. Se você falar com ele, não fique preocupado com as demais pessoas, não. Ah, esse cara está louco, está falando sozinho. Não, você não está falando sozinho. Você está falando com Deus. Ele está dentro de você. Porque você passa esses momentos aqui ouvindo a palavra, estudando a palavra, você está obedecendo os mandamentos de Deus. Você está constantemente com Ele. E Ele se agrada disso. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. E Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer sentir vivido com você. Porque Ele vive em você. Muitas vezes nós, no dia a dia, não enxergamos esse fato. E é preciso enxergar isso. Amém, amados? Amém. Vocês estão bem protegidos, estão bem guardados. Deus abençoe a todos aí. Amém. Obrigado. Um bom dia para vocês. Bom dia. Fabião, falar alguma coisa? Eu ouvi a sua voz, Fábio. O capítulo é bem forte, né? Samara? Tem muita coisa aqui, né? E esses dias nos últimos 3 semanas, né, vem falando muito forte sobre essa questão aí da desavença, né? Do litígio, né? E o Espírito Santo vem falando muito, sabe? Guiando muito sobre como lidar com essa situação. A gente teve lá a nossa desavença lá no devocional, que a gente foi tão edificante pra gente e tenho certeza que vai continuar edificando muitas vidas, né? E a gente tem que continuar orando muito por isso, pelas pessoas que estão ali. E foi muito, foi de muito aprendizado tudo isso, porque ontem teve conflito entre os meus filhos aqui em casa, né? Crianças, né, brigando assim. E
E a gente falando, né, eu conversando com as crianças, falou, se a gente agir com amor, né, o tempo todo, né, o outro vai se constranger, né? O outro vai se constranger e vai agir com amor também. Então, e esse e foi interessante porque a gente começou, a gente estava finalizando Romanos, né? E começa a tocar nesses pontos de litígio, fala sobre questões que a gente estava vivenciando ali. Procure, pois, Entramos em aprender o Coríntios, máximo. né? E foi, Samário? Aplique bem a sua vida nisso. E amar o próximo, A independente gente de vem qualquer falando, circunstância. né? A gente veio falando sobre essa parte também. E o Espírito Santo, o que ele vinha me falando o tempo todo era calme-se, ore, né? Os amigos vinham falando isso também, né? O James comentou, pedi para uma irmã interceder lá também para tentar apaziguar, e ela falou, continue orando. Eu falei com uma pastora, ela falou também, olha, Padre, vou orar por vocês, continue orando. E mesmo eu, em alguns momentos, né, eu fui lá em Mateus 18, eu acho que fala para você chamar um outro irmão para poder, né, fazer o meio de campo ali, né, tentar apaziguar. E a mim, assim mesmo, aquele irmão falou, não, ó, continua orando, continua orando. E o Papai do Céu falava o tempo todo, acalme-se, acalme-se. E assim, não sou exemplo para ninguém, porque quantas vezes a gente pisa na bola, Se né? ele, E se ele chegar em dores, Fábio, receba-as com calma e não deixe se atingir por elas. se eu tivesse atacado o meu irmão, talvez o fechamento dessa história fosse totalmente diferente. E é justamente por estar usando, né, amor, né? E, né, o amor, amor, amor. No sábado eu até compartilhei com vocês aí, né, a mensagem linda que eu recebi do irmão, né? Que trouxe paz tanto para ele quanto para mim, né? Digo, olha, tá tudo bem, né? Te amo, né? E isso foi muito bom, porque eu acho que a forma como a gente conduz as nossas, né, adversidades ali, as nossas desavenças com as pessoas, faz a diferença, né? E aquilo poderia encontrar o irmão num culto, poderia encontrar o irmão na rua, e aquele irmão dá as costas para mim, né? E os dois são de Cristo, né? Então, como a paciência, o acalmar-se, a oração, né? Não só minha, mas de todos aqui, tenho certeza que muita gente estava orando, tanto, né, as pessoas que estão no devocional lá, como as pessoas que estão no devocional aqui. E Deus sabe Fábio, de todas as coisas, né? Uma Eclesiastes capítulo, oportunidade de estar multiplicando também, né? Porque hoje nós estamos formando um outro grupo e, e que tudo seja para a honra e glória de Deus, né? Amém. Desculpa, seu Mário, se eu tentou falar alguma coisa. muito bem, Fábio. Só para encerrar aqui, Fábio, eu quero deixar para você meditar mais, a hora que você quiser, tiver um tempinho. Eclesiastes capítulo 6, versículo 11, se não me falha a memória, está escrito que a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. Então, as pessoas se apegam muito nos bens materiais, nas suas condições financeiras, às vezes nas condições físicas. Mas o sábio não. O sábio ele se apega com o Espírito Santo, se apega com Deus, e ele tem vida, e vida em abundância. Não saber perdoar, né? Não faz nos olharmos para frente, nós temos que olhar para Jesus. Ele vai, ele vai tratar de todos. Ele cuida de nós. Cuida daquele que nos ofende, daqueles que nos desprezam. Ele cuida. Amém?
Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada, viu? Obrigado, senhor, por essas palavras ricas. Porque essa que você pediu para dar uma olhada, Eclesiastes, qual versículo? Ele falou, Capítulo, Eclesiastes, capítulo 6. Deixa eu ver aqui. Versículo 11, se me falha a memória. Sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. Tudo já foi dito, na verdade, mas essa questão do tudo me é permitido, né? Mas nem tudo me convém, né? Tá deixando claro aqui sobre não sermos dominados, né? Da escandalização, que nem a Marinete falou sobre a respeito do vinho, né? Tudo me é permitido tomar uma taça de vinho, mas me convém ficar bêbado, né? Me convém ser dominado pelo álcool, né? Me convém ser escravo do pecado. É, 7:12, viu? Achei aqui, ó. 7:12. Deixa eu anotar, não esqueci. 7:12, achei aqui. sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Não precisa falar mais nada, né? Se eu não me engano, o Eclesiastes é um dos livros do rei Salomão, não é? É, isso mesmo. Isso aí. Tá explicado. Homem mais rico, é isso? Ou é um dos homens mais sábios, né? Sabe. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, né, que a enfatização, né, que ele dá na imoralidade sexual, né? E também como ele fala que fuja, né? Ele não fala lute contra o pecado, né? Ele fala fuja do pecado, fuja da imoralidade sexual. De que forma que a gente pode fugir, né? Acho que entregando nas Então, mãos de Deus, né? No momento que a gente sabe que a gente não pode, né? A gente não consegue, a gente tem que fugir, né? Fugir de que forma? Acho que entregar nas mãos de Deus. Falar, ó Deus, eu não posso com isso, me ajuda. Eu sou tentado, eu não consigo, eu caio, me ajuda, eu entrego nas suas mãos. Acho que é isso que seria o fugir, né? Fugir da imoralidade. E também, acho que passar longe no sentido também figurado da coisa, né? Assim, você sabe que um amigo está, né, fazendo alguma coisa que é imoral, você simplesmente sair, se afastar, fugir. Né? Piada, tentação muito bem, também, né? muito bem. No ambiente que você tá, você vê uma mulher, por exemplo, você pode olhar para o lado, sair dali, né? Olhar a primeira vez, você não tem como evitar, porque você não tem como sair com os olhos vedados, né? Se, Mas olhar a segunda, a terceira, a quarta, aí já é abrir brecha para o pecado, né? Então, vigia, né? Vigia, se cuida, Lá em né? Provérbios 22, 3, 4, É verdade. É isso aí. o avisado, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena, né? Ou É outra isso tradução aí. traz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. E se não me engano, essa mesma citação aparece em Êxodo, se eu não estiver enganado. Mas é isso. Então, fuja do pecado é exatamente isso. Quando você vê uma situação onde você sabe que você tem uma tendência ali, que é um risco para você, É o é princípio da igual o cara sabedoria, que é né? Temor alcoólatra. de Deus. O cara que é alcoólatra, ele tem que evitar o primeiro gole. Ele tem que evitar os ambientes onde tem a bebida, o bar, a festa. Ele tem que fugir daquilo que pode fazê-lo cair, né? Então, eu entendo que é isso que Paulo está trazendo aqui, fuja, né? aí. É verdade. É por isso que quando, como eu falei naquele dia, né?
que ia ter o evento da inauguração do comitê aqui, em lugar pequeno, interior, já sabe como é que é. Todo mundo entra no frevoco, né? E na hora que o pessoal me chamaram para ir, eu falei, vou não. Eu não vou porque eu tenho que saber me abster, eu tenho que saber o que é bom para mim, o que não é. Eu sei que se eu for para esse comitê, não vai ser bom para mim. E aceitar Jesus é todos os dias, é todo momento, é toda hora, você se achegar a Cristo. Então, não para exaltação pessoal, mas eu quero dizer que nessa manhã, que a gente venha verdadeiramente saber o que nos afasta de Deus e tentarmos sair, fugir, fugir da aparência do mal, fugir, fugir de que venha as coisas que venham fazer o Espírito Santo de Deus entristecer. E nós temos que vencer a carne para podermos conseguir tudo que o Senhor requer de nós. Quando a gente entra, a gente tem que entrar para valer. Então, sermos fiel a Deus, abster de nós o que nos separa de Deus, não escandalizar o nosso irmão. Outrora eu fumava, outrora eu bebia. E eu não quero que alguém. Eu sei que isso aí, esse mal aí, quando eu corri para os braços do pai, a primeira coisa que eu vi foi uma carteira de cigarro, do cigarro logo que eu fumava. A mulher colocou a mesa, nós tomando café ali no, no salão de restaurante. E o diabo colocou logo em mim para me pedir um cigarro aquela mulher, porque eu não tinha mais cigarro. Eu não... Então a gente tem que abster, se afastar de sair, porque isso aí é um dos veículos que o inimigo sabe que te usou para fazer, e ele vai colocar sempre. Aquele cheiro bom do cigarro, que é ruim, o cheiro do cigarro é terrível. Desde quando a gente deixa ele, o inimigo sempre quer colocar para ver se você é engoldado por aquilo tão simples que você acha que é tão simples, mas é uma brecha que se você pegar, você vai cair sempre. Então, vamos abster, vamos ver, vamos nos separar, tirar de nós o que nos convém, o que não nos convém, vamos nos afastar, não é porque a gente é santarrão, não. A gente vai ter que se afastar sim, tem que se afastar sim para podermos saber dar testemunho e dizer essa coisa mais não me apega, o cheiro do cigarro, a vontade de fumar já não me segura, a vontade de beber já não me segura, a vontade de prostituir, de adulterar já não me segura. Eu já tenho o quê? Eu já tenho uns... Desde quando eu me afastei dos pés do Senhor, que foi 21 anos que é passado, agora não me interessa mais, foi jogado no mar do esquecimento, o que me interessa agora é agora. Eu sou uma mulher limpa, porém, diante de Deus e dos homens. Eu estou solteira. Mas eu estava falando com Deus que eu queria um marido. Mas rapaz, eu estou com 64 anos, eu queria um marido. Mas se for para me querer, para me querer um marido, eu falei com Deus: Deus, eu não quero um marido que venha atrapalhar a minha vida contigo. Eu quero um marido que seja, se ele não for igual a mim, porque ninguém é igual, mas que andamos em um comum acordo de servir a Deus, de procurar ganhar almas, granjear alma. Na realidade, eu não quero um marido para sexo. Eu quero um marido, um companheiro, para que a gente possa viver junto, um acordar junto e buscar a palavra junto e viver junto. Mas se for uma coisa para atrapalhar a minha vida, que o Senhor tira, que o Senhor é quem é sabedor de tudo, com esta sentada a se levantar. Mas que seja tudo para a glória de Deus, né? Então vamos ficar aí na bênção do Senhor, tirar de nós o que escandaliza o nosso irmão. Talvez para você usar aquela a palavrinha nada a ver, esse nada a ver é que atrapalha a nossa vida. Vamos ver o que convém para nós diante de Deus. Então, Deus seja louvado, que seja tudo na mão de Deus e pronto. Eu estou aqui para dizer que eu quero servir a meu Deus como vocês todos querem também. E vamos confiar, nos afastar do que nos afasta de Deus. Amém. Muito bom. Essa hoje. A gente já tem pedido especial, hein? Dona Marineide aí, ó.
Casamenteira, né? Uhum. Fábio, me fala de Deus novo, abençoe. porque meu filho passou aqui, eu não entendi. Hoje tem pedido especial na oração final aí. Deus abençoe aí, senhora. Encontrar um companheiro bacana e pegado na palavra. Companheiro que não me atrapalhe, né? Deus é que dá coisa ruim para nós. A gente é que corre, se atravessa, quer passar na frente de Deus e só pega coisa ruim. Então, coisa ruim Deus não vai me dar. Deus só vai me dar coisa boa, porque eu vou ficar na dispensação de Deus. Que Deus tiver de me dar, glória a Deus. Pronto. Isso é contigo. Bom, bom, Fabião quer fazer oração para nós? Nossa. Ô Pai amado, meu Senhor Jesus Cristo, Pai, gratidão, Senhor, gratidão por essa manhã maravilhosa, Senhor. Como é bom, Pai, que estar aqui na Sua presença, Senhor, com os nossos irmãos, Pai, reunidos, Pai, aprendendo, nos amando, Pai. Como é bom, Senhor, essa confraternização, Senhor, esse derramar, Pai, esse derramar de cada um de nós aqui, Pai. Quanto amor, Senhor, quanta coisa, quanta sinceridade, quanta verdade, Pai, quanto apoio, Pai. Obrigado, Pai, por nos guiar, Senhor, por estar presente aqui conosco o tempo todo, Pai, nos orientando, trazendo discernimento, Pai, trazendo aprendizado, Pai. Isso possamos, Pai, aplicar cada ensinamento desse, Pai, durante nossa vida, Pai, nossas relações com as pessoas, Pai, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, Pai, com os nossos pais, com as pessoas, Pai, ao nosso redor, Senhor Jesus. Que possamos o tempo todo, Pai, ser sal nessa terra, Senhor. Que possamos carregar esse brilho, Senhor. Esse brilho que não nos pertence, Pai. Tudo é a Ti, Senhor. Toda a honra, toda a Glória glória a é Deus. Tua, Senhor. Toda a honra, toda a glória é Tua, Senhor. Obrigado, Pai, por nos usar, Senhor. Obrigado, Pai, por permitir, Pai, que estamos aqui, Senhor. E sabemos que nós não somos merecedores, Pai, que tudo é a Ti, Senhor. Que o Senhor nos agracia, Pai. Que o Senhor mantém, Pai, os seus braços abertos, nos recebendo o tempo todo, nos acolhendo, Pai. Com a sua graça, Senhor Jesus. Obrigado, Pai amado, por essa manhã maravilhosa. Que essa noite seja uma noite maravilhosa para nossos irmãos que estão na Austrália, Senhor, para o Diego da família dele, Senhor. E para as pessoas que estão aqui, Senhor, que hoje seja um dia maravilhoso, Senhor. Um dia de muita bênção, Senhor, de muito aprendizado, Senhor. Que possamos, Pai, estar o tempo todo na Sua presença, Pai. Que possamos o tempo todo, Pai, estar contigo em nossos corações, Pai. E aplicar cada ensinamento, meu Pai amado. Obrigado, Pai, que o Senhor continue protegendo a todos nós, Pai, colocando a armadura celestial, Pai, sobre nossos corpos, sobre a nossa família, Senhor, protegendo, Pai, com capacete, Senhor, com a bota, Pai, com o cinturão, com a couraça da justiça, Pai, com o escudo, Senhor, com a palavra, Senhor, que nenhuma seta do inimigo nos atinja, Senhor, que nós possamos estar inabaláveis a todos os momentos, Pai, e nós cremos nisso, Senhor. Obrigado, Pai amado. Amém, Senhor. Amém. 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 E até amanhã. Isso aí, pessoal. Amanhã. Vou te Zé. botar. O Lucas é mais cedo para ele acordar. Então, o desafio do Lucas ele é um pouquinho maior que o nosso. Então, é bom a gente botar na mão dele mesmo, que agora ele tem um compromisso, que tá aqui amanhã. E, e eu lembro muito de uma frase que o nosso irmão James trouxe, que assim, no início é difícil. O difícil vai ficando fácil e o fácil vai ficando difícil.